Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Queridos ouvintes, dou-vos as mais cordiais boas-vindas a mais um estudo bíblico. Continuamos a estudar o livro dos Provérbios. Hoje vamos aprofundar o capítulo 3, versículos 1 a 12. O nosso tema hoje é as vantagens de seguir os ensinamentos de Deus. As vantagens de seguir os ensinamentos de Deus. Provérbios 3, 1 a 12. As vantagens de seguir os ensinamentos de Deus. Provérbios 3, 1 a 12. Então, esta é uma continuação dos estudos anteriores que temos vindo a fazer relativamente ao livro dos Provérbios, um livro sapiencial do Antigo Testamento. Vamos elevar a nossa oração a Deus através do Salmo 122. Salmo 122 é um salmo que tem apenas 4 versículos. Vamos rezar através desse Salmo 122. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanto os olhos para vós, que habitais nos céus. Como os olhos dos servos estão fixos nas mãos dos seus senhores, como os olhos das servas estão fixos nas mãos de suas senhoras, assim os nossos olhos estão voltados para o Senhor, nosso Deus, esperando que Ele tenha piedade de nós. Tende misericórdia de nós, Senhor, tende misericórdia de nós, porque estamos saturados de desprezo. A nossa alma está em excesso, repleta de zombaria dos opulentos e do desprezo dos soberbos. A nossa alma está em excesso, repleta da zombaria dos opulentos e do desprezo dos soberbos. Tende misericórdia de nós, Senhor, tende misericórdia de nós, porque estamos saturados de desprezo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então aqui acabamos de elevar a nossa oração a Deus através do Salmo 122. É um salmo que reafirma a confiança do crente, em Deus. E pede misericórdia, socorro a Deus. Porque, diz aí o Salmo, estamos saturados de desprezo. Somos desprezados pelos outros, por aqueles que não creem, por aqueles que não acreditam em Deus, por aqueles que não vão à igreja, por aqueles que não jejuam. Eles nos desprezam, falam mal de nós. Estamos saturados do desprezo. Senhor, tende misericórdia. Depois termina dizendo que até a nossa alma está repleta da zombaria dos opulentos, e os soberbos até desprezam-nos.
Senhor, tende misericórdia. Misericórdia de nós, Senhor, tende misericórdia. Então, este é um salmo que podemos retomar na nossa oração, o Salmo 122, apenas 4 versículos. É um salmo recomendado por aqueles que se sentem desprezados, ridicularizados pelos outros, sobretudo por permanecerem fiéis a Deus, por permanecerem fiéis à Igreja, são desprezados. Essas pessoas podem rezar continuamente o Salmo 122. Então, antes do nosso tema, o tema de hoje, as vantagens de seguir os ensinamentos de Deus, como de costume, vamos ter um espaço, saber não ocupa lugar, sobre algumas curiosidades da Bíblia. Então, vamos a este espaço, saber não ocupa lugar. O primeiro ponto é que, mas afinal, por que este nome Bíblia? O nome Bíblia, por que o livro sagrado tem o nome de Bíblia? Não tem outros nomes, como os livros que conhecemos hoje. Os autores, cada autor dá, digamos, ao seu livro, ao seu escrito, um nome. Todos os autores, aqueles que escrevem um livro, geralmente dão o título do seu livro, o nome ao seu livro. Agora, por que a Bíblia não tem um nome? Por que se chama apenas de Bíblia? Agora, o Bíblia remete-nos a uma cidade do Líbano chamada Biblos. Na antiguidade, antigamente, esta cidade na antiguidade aquela cidade chamava-se Biblos, uma cidade do Líbano. Atualmente, hoje em dia, já não se chama Biblos, chama-se Jbeil, mas antigamente chamava-se Biblos. Agora, esta cidade produzia muitos rolos, é uma cidade que tinha papiros, muitos papiros e rolos, para depois serem, digamos, publicados alguns livros, alguma escrita nestes papiros. Sabemos que os livros ou as escritas eram feitas em papiros, em rolos. Agora, esta cidade do Líbano, chamada Biblos, que quer dizer livro, produzia muitos papiros, muitos rolos para a escrita. E esta cidade teve muita influência, digamos, na palavra grega Bíblia, que é o plural de Biblos. Biblos é livro no singular, Bíblia é o plural, é grego. Então, ali naquela cidade do Líbano, chamada Biblos, então exerceu uma influência na escolha do título da Bíblia, porque a Bíblia recolhe muitos livros. E em Biblos, em Líbano, na cidade de Biblos, que quer dizer livro, na cidade do Líbano, produzia-se muitos papiros, muitos rolos. Então, isso exerceu influência para a escolha do título do livro sagrado que nós temos, que é Bíblia, para significar livros, rolos, muitos livros, é o plural. Bíblia é o plural grego da palavra biblos, que quer dizer livro. Então, um livro, biblos, se forem mais de um, então é Bíblia, é plural, então livros. Então, aí o título. E também porque
Não é porque Bíblia, porque a Bíblia não recebe outro título, porque aqui temos muitos livros de vários autores. Não é apenas um autor e um só livro. Se fosse um só livro e um só autor, provavelmente teríamos outro título. Não seria o título Bíblia, seria outro. Mas aqui é Bíblia porque são muitos livros e de vários autores. Outro ponto no nosso espaço Saber Não Ocupa Lugar é relativamente ao livro do Gênesis. Agora, o livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, mas não é o primeiro livro a ser escrito. É o primeiro livro na ordem, no cânon, ou na ordem, na lista dos livros que temos. Então, não é o mais antigo, porque não é, alguns irmãos, porque ao tomar a Bíblia, o primeiro livro é Gênesis, então pensam que é o livro mais antigo. Não. É o livro que relata acontecimentos mais antigos, mas não é o primeiro livro a ser escrito. Então isso deve ficar claro. Relata sim acontecimentos antigos, mas não é o primeiro a ser escrito. Suponhamos, dou-vos um exemplo muito simples. Um exemplo muito simples. Morre alguém hoje. Falece alguém hoje, uma pessoa importante hoje, um presidente de um país falece hoje, morre hoje. Ok? Então, nós vamos ter 1 ano, 2 anos. No próximo ano, alguém vai falar, suponhamos, vai escrever um livro não sobre a morte daquele presidente, mas vai falar sobre, digamos, os primos, o que os primos ou os irmãos do presidente fizeram no seu funeral. Mas depois de 2 anos, alguém vai relatar sobre como morreu. Agora, vocês estão a ver, o primeiro livro vai falar dos irmãos do falecido, o que eles fizeram depois do falecimento. Mas o segundo livro vai falar de como ele faleceu. Agora, se aplicarmos isto à Bíblia, nós vamos ver que aquele segundo livro, embora seja o segundo, não é? Na ordem de publicação, é o que fala dos acontecimentos, digamos, mais antigos, sobre a morte do presidente. Então, assim é na Bíblia, não é porque Gênesis é o primeiro livro na lista que encontramos na Bíblia, quer dizer que foi o primeiro a ser publicado. Então, isso é muito importante tomarmos em conta. Então, o livro do Gênesis é o primeiro livro na lista dos livros, na ordem dos livros que temos no Antigo Testamento. Mas não quer dizer que é o livro mais antigo. Sim, narra dos acontecimentos, digamos, muito antigos, muito remotos, mas não é o primeiro livro. De fato, a hipótese aqui não sabemos bem qual é o primeiro livro, mas provavelmente é o livro de Job.
é bem provável que o livro de Job seja o mais antigo digamos, o livro mais antigo do Antigo Testamento. Agora, na mesma senda, o livro, por exemplo, o Evangelho de Mateus, que é o primeiro no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus é o primeiro no Novo Testamento, mas não é o livro mais antigo do Novo Testamento. Digamos aqui, é o mesmo raciocínio. Como, digamos, o que acabamos de dizer relativamente ao livro do Gênesis. O livro de Mateus é o primeiro livro no Novo Testamento, mas não é o livro mais antigo no Novo Testamento. O que se pensa que o mais antigo, agora, entre os evangelhos, é bem provável que seja Mateus, mas dentro do Novo Testamento, também aqui a hipótese mais plausível é que é a Epístola de Tiago, ou até alguns falam da primeira carta aos Tessalonicenses. De todas as maneiras, aqui é bem difícil, digamos, afirmar assim, categoricamente qual é o mais antigo, mas sim podemos afirmar que, embora não saibamos qual é o mais antigo, o Evangelho de Mateus não é o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento. Então, aqui como vemos, assim como no Antigo Testamento, aqui também no Novo Testamento, os livros estão organizados seguindo uma ordem narrativa, mas não uma ordem cronológica. É uma ordem narrativa para tentar, digamos, apresentar uma história lógica dos acontecimentos. Esta é a ordem que segue a colocação dos livros na Bíblia, seja os do Antigo Testamento, seja também os do Novo Testamento. Então é uma ordem narrativa, não cronológica, não de data de publicação, qual foi o primeiro a ser publicado, mas sim o que se fez ao organizar os livros da Bíblia é tentar colocá-los de maneira que a narrativa, a história, digamos, seja completa ou clara para o leitor ou para o ouvinte. É nesse sentido. Ainda dentro do nosso espaço, o saber não ocupa lugar. Qual é o maior livro da Bíblia, toda a Bíblia? Qual é o maior livro? É o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é o maior de todos. O livro dos Salmos é o maior dos livros do Antigo Testamento, digamos, de toda a Bíblia. É o livro que tem 150. Ele é o maior porque tem 150 capítulos. 150 capítulos tem o livro dos Salmos. Então, é o maior de todos os livros da Bíblia. Nenhum outro livro tem 150 capítulos. Então, se o livro dos Salmos é o maior, então qual é o menor? O menor é a Epístola de São João. A Epístola de São João no Novo Testamento. A segunda epístola. A segunda epístola de São João é o menor livro do Novo Testamento.
este livro tem apenas 13 versículos. Nem está dividido em capítulos sequer. Apenas versículos. Tem 13 versículos. Agora, é claro que não quero agora entrar no debate sobre por que este livro é curto. Aí haveríamos que ver se de fato os 13 capítulos que temos são os únicos, ou provavelmente houve outros textos, outras partes deste livro que foram cortadas e deixadas fora. E ficamos apenas com 13 versículos. Mas não vamos agora entrar nesse debate. Agora interessa-nos matar a curiosidade de que a segunda epístola de São João é o menor livro da Bíblia. A segunda epístola de São João encontra-se no Novo Testamento. Último ponto do nosso saber não ocupa lugar é que será que a Bíblia, sobretudo o Novo Testamento ou os 4 evangelhos, será que eles relatam todos os milagres que Jesus fez? Será que eles relatam todos os discursos que Jesus fez? Não, não relatam todos os discursos que Jesus fez e não relatam todos os milagres que Jesus fez. Jesus fez muitos outros milagres que não estão relatados nos evangelhos. Mesmo João, o apóstolo João, capítulo 20, versículo 30, diz isso, que se tudo tivesse que ser escrito, nem todo mundo caberia para, digamos, conter os livros que seriam escritos, para dizer que Jesus Cristo fez muitos outros milagres e foram selecionados, foram escolhidos. Então, quando os evangelistas, os 3 evangelistas, não é? Neste caso, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando eles narraram os milagres de Jesus, eles fizeram uma seleção também dos discursos de Jesus. Eles escolheram e relataram os que são importantes para a nossa salvação, deixaram os outros fora. Aqui também poderíamos discutir por que deixaram os outros fora. Será que não eram importantes? Importantes eram. Tudo o que Jesus fez e disse era importante. Não podemos dizer que os que foram deixados fora, os discursos de Jesus que não foram depois registrados nos evangelhos, não são importantes. Não, são importantes, mas porque de fato Jesus, tudo o que Jesus disse e tudo o que Jesus fez é importante. Jesus não veio fazer brincadeiras, começar a falar à toa ou coisas assim que não importam, não servem. É importante, mas depois os autores sagrados, neste caso, no nosso caso, os evangelistas, aqueles que narraram a vida de Jesus, não quiseram narrar tudo. Escolheram aquilo que acharam que bastava. Era suficiente para nós abraçarmos a fé e a salvação nele. Então aqui temos que partir do princípio que ao lermos os milagres de Jesus e os seus discursos, devemos ter em mente que afinal não são os únicos. Houve muitos outros que se perderam porque a transmissão era oral, perderam-se, mas outros não é que se perderam, os próprios autores, os evangelistas, excluíram-nos, deixaram-nos fora, não porque não eram importantes, simplesmente porque eram assim tantos, assim, digamos, em grande quantidade, que, como João diz, não caberiam em todos os livros do mundo, não caberiam. Então tiveram que fazer uma seleção. Então nós, por fé, acreditamos que
estes milagres, esses discursos que temos na nossa Bíblia são, digamos, aqueles que são suficientes para nós crescermos na fé e alcançarmos a salvação em Jesus Cristo. Façamos uma breve pausa musical antes de aprofundarmos o nosso tema de hoje. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pegue em teu colo, me acalme em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pegue em teu colo, me acalme em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a
a minha essência é exalar teu cheiro. Bem-vindos, bem-vindas ao tema de hoje, as vantagens de seguir os ensinamentos de Deus. Então, no primeiro momento, depois da oração inicial do Salmo 122, tivemos o nosso espaço Saber Não Ocupa Lugar, onde abordamos algumas curiosidades bíblicas que nos ajudam a aprofundar, a crescer no conhecimento da Bíblia. Recordar que este é um programa de estudo bíblico, então vale a pena também termos um espaço como este, Saber Não Ocupa Lugar, onde tratamos pontos que não têm nada a ver com o tema de estudo. O tema é em estudo. Então aqui podemos passar ao nosso tema, as vantagens de seguir os ensinamentos de Deus, Provérbios 3, 1 a 12. Este trecho, Provérbios 3, 1 a 12, importa notar que tem 3 partes, que são basicamente as partes clássicas que todo texto completo tem uma introdução, tem um corpo, ou tem uma parte central e tem uma conclusão, que também versículos 1 a 12 do capítulo 3 do livro dos Provérbios, também temos introdução, versículo 1, depois temos o corpo, ou a parte central, versículos 2 a 10, e temos a conclusão, versículos 11 a 12. Então, assim está dividido este trecho, não é? Introdução, versículo 1, o corpo do texto, ou a parte central do texto, versículos 2 a 10, e depois a conclusão, versículos 11 a 12. Convido, peço os irmãos que têm as suas Bíblias como de costume, não é? Que abram a Bíblia, estudem, vejam as folhas, e aí vão. Isso aqui é estudo bíblico. Estudo bíblico não é um retiro, não é só ouvir, não, é tomar a sua Bíblia em suas mãos. Você pode ouvir se está escutando, talvez, num dispositivo, no carro, no chapa, pelo celular, mas você deve ter tempo para depois tomar a sua Bíblia, verificar, escutar o áudio, este programa, com a sua Bíblia nas mãos, ir vendo os versículos, as divisões do livro. Só assim nos familiarizamos com o texto. Senão pensamos que estudo bíblico é tipo retiro. Isso não é um retiro, não é para consolação espiritual, alimento espiritual. Está bem, é claro que todo estudo bíblico deve depois desembocar naquilo que é uma mensagem espiritual para o nosso espírito e para a nossa vida. Mas eu não me canso de insistir na necessidade que todo cristão tome em suas mãos a Bíblia, vá onde está Provérbios, porque há muita gente que não sabe. Há muita gente que não sabe, mesmo aqueles que escutam o programa Raio-X da Bíblia, tomam a Bíblia, não sabem onde se encontra o livro dos Provérbios. E é uma pessoa que talvez tenha escutado o programa. Então, chegue a casa, tranquilize, tome a sua Bíblia, vá ao livro dos Provérbios no Antigo Testamento e vá ao capítulo 3.
versículos 1 a 12. Então dizíamos que há uma estrutura, versículo 1 é a introdução, versículos 2 a 10 é o corpo, versículos 11 a 12 é a conclusão. Vamos continuar na metodologia que adoptamos, não vamos rebuscar muito o texto em termos de vocabulário hebraico, não, vamos usar uma metodologia, ou estamos a usar a metodologia que os rabinos, não é, do povo de Israel fazem e faziam, que é ler na sinagoga. O que é que faziam? Tomavam o rolo ou o papiro, a palavra de Deus, liam uma linha, explicavam, liam a linha seguinte, explicavam, liam a terceira, explicavam. Assim, pouco a pouco, iam explicando a mensagem da palavra de Deus. Então, é o que estamos a fazer agora. Não entramos numa explicação aprofundada sobre o termo hebraico ou grego. Isso também é bom, mas nós, para este livro dos Provérbios, então, estamos a usar uma metodologia hermenêutica, não é? De interpretação, digamos, usada pelos israelitas na sinagoga ou até na praça pública para passar a mensagem dos livros bíblicos. Então, versículo 1. Assim diz o versículo 1 de Provérbios 3. Meu filho, não esqueças a minha instrução e que o teu coração guarde os meus preceitos. Já dissemos no estudo anterior, na semana passada, instrução significa toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, a Torá, toda a palavra de Deus, instrução. Preceitos, aqui neste versículo, eu diria, até mesmo no livro dos Provérbios, preceitos designa os 10 mandamentos. Então, no livro dos Provérbios, sempre que lermos a palavra preceitos, pensemos que significa os 10 mandamentos. Sempre que lermos a palavra instrução ou ensinamentos, significa a palavra de Deus em geral, a Torá, não é? A lei, como se diz, a Torá, a lei. Então, aqui quando diz, meu filho, não esqueças a minha instrução e que o teu coração guarde os meus preceitos, quer dizer, meu filho, não esqueças a minha palavra e que o teu coração guarde os 10 mandamentos. Aqui há uma exortação, é claro. A exortação é não esquecer a palavra de Deus e guardar no coração os mandamentos. Não esquecer a palavra quer dizer reter a palavra que a pessoa lê ou que a pessoa escuta. Fazer o esforço mental de reter na memória, na mente, a palavra que a pessoa escuta quando ela é proclamada. Então, não se distrair, reter com a mente. A pessoa memoriza muita coisa suja, até que não serve. Muitas notícias que não servem. A nossa mente retém tudo aqui e nós não somos capazes de reter a palavra que escutamos. Então é importante aqui o que o provérbio diz, a necessidade de reter com a nossa memória a palavra que nós lemos na Bíblia ou que nós escutamos. Fazer espaço na nossa memória, espaço para guardar a palavra de Deus na nossa memória. Ao mesmo tempo, o provérbio aqui no versículo 1 diz que os mandamentos devem ser guardados no coração. Para tal, é preciso conhecê-los. Conhecê-los.
porque não é possível guardá-los no coração sem conhecer os mandamentos. Infelizmente, há muitos cristãos que não conhecem, não sabem recitar os mandamentos. Qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, qual é o quarto, qual é o quinto, até o 10º. Há muitos cristãos que vão à igreja, vão à missa, mas não conhecem os mandamentos. E é um pecado grave. Como é que você vai obedecer? Como é que você vai guardar no coração os mandamentos se não os conhece? Não é? Guardar no coração aqui é uma expressão que quer dizer permitir que os mandamentos de Deus direcionem, orientem a minha vida. Permitir que os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, inspirem as decisões que o meu coração toma e moldem os sentimentos que o meu coração nutre. Em suma, guardar os mandamentos no coração, aqui no versículo 1, do capítulo 3 do livro dos Provérbios, quer dizer fazer que todos os meus sentimentos, as minhas inclinações, as minhas paixões e as decisões que eu tomo, tudo seja orientado pelos 10 mandamentos da lei de Deus. Então, esta é a introdução do nosso trecho. Agora, vamos à segunda parte. Esta é a introdução, versículo 1. Vamos à segunda parte, versículos 2 a 10. Esta parte chama-se vantagens de seguir os ensinamentos de Deus. Temos a introdução, depois aqui temos o corpo, as vantagens de seguir os ensinamentos de Deus. São muito simples. O livro dos Provérbios não é muito complexo. De fato, as vantagens aqui também são muito simples, são apenas 6. Assim, vou mencioná-los sem aprofundá-los. A primeira vantagem é vida e paz. Vantagens de seguir os ensinamentos de Deus. A pessoa obtém vida e paz. Isso está no versículo 2. Versículo 2. Porque eles, os mandamentos, os ensinamentos de Deus, eles te darão longos dias e anos de vida e te acrescentarão a paz. Quem guarda os preceitos de Deus é abençoado, com longos anos de vida e paz. Quem vive os mandamentos é abençoado com vida e paz. Então, cada um pode aplicar isso. Então, quem vive os mandamentos de Deus, Deus o abençoa com anos de vida e paz em seu coração. Porque a pessoa até pode ter muitos anos de vida, mas não ter paz no coração. Ou a pessoa pode ter paz no coração, mas não viver muitos anos de vida. Então, o livro dos Provérbios convida-nos a conjugar os dois. Anos de vida e paz. Deus acrescenta mais um ano na sua vida, mais 2 anos na sua vida, mais 3 anos de vida. Então, esses anos de vida devem ser caracterizados pela paz. A pessoa deve ser um homem ou uma mulher de paz. Segunda vantagem, bondade e fidelidade. Bondade e fidelidade. É versículo 3. Não te abandonem a bondade e a fidelidade. Prende-as como um colar ao teu pescoço. Grava-as na tábua do teu coração. Aqui exorta-se o crente a ser bom e fiel. Mas este ser bom e fiel é fruto de guardar os mandamentos. Então, quem guarda os mandamentos consegue ser bom e fiel. Bom e fiel. Então aqui é ser bom e fiel. A gente boa, mas infiel.
Então aqui também conjugar as duas coisas. O livro dos Provérbios é muito característico nisso. É muito especial ter sempre dois adjetivos juntos ou duas virtudes juntas, duas características juntas, né? Como víamos antes aqui, vida e paz. Aqui já fala de bondade e fidelidade. Então não basta ser bom, mas é preciso ser fiel. Não basta ser bom para com a esposa e o esposo, dar, comprar, tudo. É preciso ser fiel. Então, bondade e fidelidade. Não basta ser bom com Deus, rezar muito, oferecer coisas à igreja. Não basta, é preciso ser fiel. Então, as duas coisas, bondade e fidelidade. Não basta ser bom para os filhos, ajudá-los a estudar e tudo, dar-lhes tudo, ser bom, mas fidelidade, manter-se fiel nessa atitude, não mudar, ser sempre bom para toda a vida, não mudar. Então, bondade e fidelidade. Vantagem número 3, a pessoa ao guardar os preceitos de Deus e os seus ensinamentos, a pessoa obtém graça aos olhos de Deus e reputação aos olhos dos homens. Aqui também temos dois binômios. Graça aos olhos de Deus, reputação aos olhos dos homens. Então, quem é bom e fiel, diz o versículo 4, encontrarás graça e reputação aos olhos de Deus e dos homens. Então, quem é bom e fiel obtém graça. Obtém graça. Graça de Deus e reputação dos homens. Graça quer dizer bênção de Deus, reputação dos homens. É também apreciado pelas pessoas. Quem se mantém nos caminhos de Deus. Quarta vantagem é que a pessoa tem as suas sendas aplanadas. Sendas aplanadas. Diz o versículo 5, confia no Senhor, 5 e 6, não é? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies na tua inteligência. Procura conhecê-lo em todos os teus caminhos e Ele aplanará as tuas sendas. Os teus caminhos serão aplanados. Então, sendas aplanadas. Quer dizer, seja quais forem os teus caminhos, é preciso procurar conhecer o Senhor. Quem está em pecado, conheça o Senhor. Quem vive na santidade, conheça o Senhor. Então Deus aplanará as sendas. Deus ajudará a vencer os obstáculos na vida. Isso é o que quer dizer esta expressão, Deus aplanará as tuas sendas. Deus aplanará os teus caminhos. Quer dizer que Deus ajudará a vencer os obstáculos na vida. Mas a primeira parte também é interessante aqui. Quando diz que seja quais forem os teus caminhos, procura conhecer o Senhor. Todos, bons e maus, todos procuram conhecer o Senhor. Santos e pecadores, todos procuram conhecer o Senhor. Não importa a sua situação, todos devemos conhecer o Senhor. Quem anda no pecado e na maldade, conheça o Senhor. Quem anda na santidade, conheça mais o Senhor. Então Deus aplanará as sendas. Deus ajudará a vencer os obstáculos na vida. E depois diz, no versículo 7, não te tomes por sábio a teus próprios olhos, teme antes o Senhor e afasta-te do mal. Agora, não te tomes por sábio a teus próprios olhos, quer dizer, não sejas orgulhoso. Não sejas orgulhoso. Então, em vez de ser orgulhoso, a pessoa deve temer o Senhor, quer dizer, obedecer ao Senhor e afastar-se do mal. A pessoa não deve ser orgulhosa. Deve ser muito humilde perante os outros. Mesmo aqueles que detêm bens espirituais devem ser humildes. Depois,
a quinta vantagem de seguir os ensinamentos do Senhor é saúde física. Isto é muito interessante, né? O livro dos Provérbios 3:8, versículo 8 do capítulo 3, né? Aí fala da saúde física. Isto será remédio para o teu corpo e alívio para os teus ossos. Aí, quem é humilde e teme o Senhor, afasta-se do mal, consegue preservar a saúde física. Agora, aqui é também importante, não é? Não quer dizer que quem está doente então, é uma maldição, porque está doente porque não teme o Senhor ou porque vive em pecado. Não é isso. Mas está a dizer que quem é humilde, obedece a Deus e afasta-se do mal, também consegue sabedoria que o ajuda a preservar a saúde física. A pessoa sabe que comportamentos é que põem em perigo a sua vida e a sua saúde, porque a pessoa é humilde e segue os caminhos de Deus. Então, é uma vantagem, a vantagem de abraçar, de seguir os ensinamentos de Deus, é que a pessoa obtém ou preserva a saúde física. E, por último, versículos 9 e 10, aí se nos apresenta a última vantagem, que é a prosperidade material. A vantagem de seguir os preceitos, os ensinamentos de Deus, também é a prosperidade material. Versículo 9 diz: honra o Senhor com teus haveres e com as primícias de todas as tuas colheitas. E versículo 10: e os teus celeiros ficarão completamente cheios e os teus lagares transbordarão de vinho novo. Então aqui é abundância material, prosperidade física. Honra o Senhor, versículo 9, não? Honra o Senhor com teus haveres e com as primícias de todas as tuas colheitas. Quer dizer ser generoso com Deus. Aqui é um convite a ser generoso com Deus. Então, oferecer produtos e bens materiais ao templo em honra do Senhor. Ou oferecer produtos e bens materiais aos sacerdotes, aos animadores, àqueles que animam a vida espiritual, ajudar a manter os padres ou as irmãs, as pessoas que nos ajudam, que trabalham para a nossa edificação espiritual. Então, oferecer produtos e bens materiais. Então diz que se alguém o fizer em obediência aos preceitos de Deus, os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho novo. Quer dizer, Deus não lhe fará faltar a alimentação, terá alimentação, não morrerá de fome. Quem é generoso com a igreja, quem é generoso com os missionários, quem é generoso com aqueles que evangelizam, que se dedicam a evangelizar, essa pessoa não morrerá de fome. Não morrerá de fome. Deus não lhe fará faltar nada. Não é? Então, é muito interessante isto, né? Sobretudo estes últimos versículos, sobretudo o versículo 8, de que quem segue os preceitos de Deus também tem a bênção, recebe bênção em saúde física, e também aqui recebe bênçãos em prosperidade material. E terminamos com os versículos 11 e 12, que são a conclusão e retoma a introdução. Versículo 1, o tema é igual aqui. No versículo 1, que dizia: meu filho, não esqueças a minha instrução e que o teu coração guarde os meus preceitos. Isso líamos no versículo 1. E aqui então os versículos
11 e 12 retomam esse tema, digamos, como conclusão, né? Diz, meu filho. Então, assim como dizia lá no versículo 1, meu filho, aqui também diz, meu filho, não rejeites a educação do Senhor, não te irrites com as suas correções. Versículo 12, porque o Senhor corrige aquele que ama, tal como faz um pai ao filho preferido. Então aqui, versículo 11, aceitar as palavras duras da Bíblia, as palavras que me corrigem, me endireitam, aquelas palavras que tocam a minha situação de pecado. Às vezes ouvimos palavra de Deus que nos fala fortemente no coração. Então diz, não rejeites as correções da palavra de Deus. Aceita e toma a decisão. Há pessoas que vivem no adultério, então evitam aquelas partes da Bíblia que falam do adultério. Pessoas que roubam ou vivem na corrupção, evitam aquelas palavras que criticam a corrupção. Pessoas que são infiéis, então evitam aquela palavra de Deus que fala de fidelidade. Então não, aceitar tudo, as correções de Deus, tudo o que nos é dito através da Bíblia. Filho, não rejeites a educação, não te irrites com as correções de Deus. Quer dizer, as palavras da Bíblia que vêm diretamente ao meu coração. E o versículo 12 termina dizendo, porque o Senhor corrige aquele que ama, tal como faz um pai ao filho preferido. Deus corrige porque ama os seus. Deus me corrige, Deus me fala, Deus digamos, fala fortemente ao meu coração. Por quê? Porque quer o meu bem, porque Ele me ama. Ele não quer que eu viva desorientado, Ele não quer que eu perca a minha vida. Então, por isso é que Ele me fala. Então temos que tomar essas partes da Bíblia que são duras, temos que transformá-las em mel. Em vez de evitá-las, temos que, de fato, até agradecer a Deus por elas. Agradecer a Deus por elas, louvar a Deus, porque nos falou assim tão duramente, nos falou assim tão diretamente. Então, até aqui podemos, digamos, podemos ficar por aqui. Acabamos de aprofundar Provérbios 3, 1 a 12. Para a semana, vamos aprofundar os versículos seguintes do livro dos Provérbios. Vou pedir, como de costume, que voltem, estudem sozinhos, aprofundem este texto de hoje, Provérbios 3, 1 a 12, mas também leiam Provérbios 3, 13 a 26, que será o texto da próxima semana. Provérbios 3, 13 a 26. Vamos aprofundar. Leiam isso, é muito mais fácil depois seguir o comentário, né? Então, muito obrigado pela atenção, queridos irmãos, queridas irmãs. E Deus abençoe a vossa vida, Deus abençoe as vossas famílias, Deus vos conceda saúde, paz e prosperidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até para a semana. Muito obrigado. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.